Olá, eu sou o Macorati e essa é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta aula eu vou mostrar como fazer o login usando o banco de dados SQLite em uma aplicação Xamarin Android. Para isso eu vou usar os recursos do Visual Studio integrado com o Xamarin e a linguagem C#. Eu estou usando a versão Visual Studio Community 2015 com o Xamarin integrado. Você também pode usar o Xamarin Studio para fazer essa aplicação. E eu estou emulando um dispositivo Android no Xamarin Android Play. Tá aqui o meu dispositivo já emulado e preparado para receber a aplicação. Então a nossa aplicação, nosso projeto vai ser basicamente o seguinte. Eu vou ter 3 arquivos de layouts, tá? Cada um representando uma view que eu vou ter na minha aplicação e 3 arquivos que vão representar cada atividade que eu vou ter aqui na minha aplicação. Então, cada arquivo de Activity vai gerenciar um arquivo de layout, uma view. Tá? Então, na primeira view, eu vou ter aqui a view de login, onde o usuário vai informar o nome e a senha, e eu tenho 2 botões para fazer o login para registrar. A view de registrar o usuário, tá? É bem simples, ela tem aqui 2 edit text, um para informar o usuário, para informar a senha, e um botão para criar um novo usuário. Na view de login, eu crio o banco de dados, tá? E quando o usuário faz o login, eu crio uma intent, tá? E eu coloco os dados nessa intent. Por que eu faço isso? Para que, se o login for bem sucedido, essa view de login, ela apresenta aqui as boas-vindas ao usuário. Então, na view de login, tá? Que é gerenciada pela Activity Login Activity, eu dou um get string e eu pego os dados que eu coloquei aqui nessa activity e exibo nessa activity. Então é muito simples, tá? Basicamente eu vou precisar dos seguintes recursos. Eu vou ter que referenciar o SQLite, tá? Eu vou usar o NuGet. Então eu vou referenciar na aplicação e eu vou ter que criar uma classe que vai representar o meu login. É uma classe que eu chamei de login e ela tem 3 campos: o ID, o usuário e a senha. Tá? Sendo que o campo ID ele é uma primary key, tá? Auto-increment, ou seja, um campo chave primária com auto-incrementação. E depois eu vou usar os recursos do SQLite, tá? Do objeto SQLite Connection. Eu vou usar o construtor para criar o banco de dados, o table, o método table para retornar os objetos da tabela quando ela existir e para criar quando ela não existir. Tá? Vai ser muito simples. Então eu vou abrir aqui o Visual Studio e eu já tenho aqui a aplicação criada para ganhar tempo, tá? Então, vamos analisar aqui a estrutura. Olha, eu tenho aqui no arquivo Resources, na pasta Layout, os meus 3 arquivos de layout. Ó. O main HTML, que é a minha tela de login. Tá? Aqui eu tenho esse layout ele foi montado aqui a partir da toolbox, tá? Onde eu usei aqui um edit text, um edit text, né? Que é aqui, ó, é um campo texto para entrada do usuário, senha. Depois eu usei o button, né? E criei 2 buttons. Então foi assim que foi criado esse arquivo de layout. Aqui na guia Source, você tem acesso ao código XML, onde eu tenho o text view, os 2 edit text, né? E os 2 buttons. Tá? Então é recomendável você trabalhar com o arquivo XML, aí você separa a sua view da sua lógica na sua activity. Então aqui eu tenho o login, né?
e o registro do usuário. Nesse layout, novo usuário, eu tenho aqui a view que vai registrar o usuário, tá? Eu tenho dois edit text e um button. Tá aqui, ó. Um text view, que é o título, né? Dois edit text, o usuário, senha, e o button, né? Lembra, muito importante definir o ID. É pelo ID que eu vou conseguir identificar e depois criar instâncias desses componentes na minha activity. Tá? E o último, a view de login. Ela é muito simples, ela tem um image view, onde eu estou exibindo esse arquivo aqui, ó, que eu coloquei na pasta Drawbe, dentro da pasta Resources. Né? Toda a imagem que eu vou tratar, eu tenho que tratar aqui dentro. Tá? Então, eu estou exibindo essa imagem aqui no Image View, e aqui eu tenho um Text View, tá vendo? Exibindo bem-vindo. Aqui está a minha imagem. Eu estou usando o Linear Layout, tá? Com orientação vertical aqui. E os ID, texto, login. Então, essas são as minhas layouts. Então, para cada uma desses layouts, eu defini uma activity, tá? Que é que vai realmente definir o código que vai fazer, que vai dar vida a essa activity. Antes disso, eu criei uma pasta dentro da pasta Resources, chamada Model, onde eu defini o meu arquivo de login. Ó, tá? Eu já estou usando o SQLite, ó, ele já está referenciado, e para isso eu vim aqui, ó, no Tools, no Get, vim aqui em Browser, digitei aqui, ó, SQLite Net PCL. Tá aqui, ó. Essa referência aqui, como ele já está instalado, ele está marcado aqui, ó. Certo? Então, ó, o que está instalado, eu já instalei aqui no meu projeto, então foi aqui que eu fiz a instalação. Então, ela vai estar referenciado aqui no meu projeto e eu vou estar pronto para usar. Então, eu já estou usando aqui os recursos, ó. Estou definindo aqui na caixa de login 3 propriedades, ID, usuário e senha. E aqui eu já estou usando os atributos Primary Key Auto Increment, indicando que esse campo ele vai ser uma chave primária auto-incremental. Aqui eu tenho o campo máximo da propriedade do usuário e o campo máximo da propriedade senha, comprimento máximo. Então isso aqui está na pasta Model, que é a minha classe de domínio que vai representar a minha tabela, onde eu vou armazenar as informações. Eu preciso definir essa classe para o SQLite poder criar a tabela no banco de dados com essa estrutura. É daqui que ele vai obter as informações para criar a tabela, tá? Muito bem, agora vamos ao código das activities. A primeira é a activity principal, a main activity, tá vendo? Ó? Ela é main launcher true, ela é a activity principal. Então, nesse código aqui, ó, primeiro eu crio instâncias aqui do meu edit test, do meu button, e no método onCreate, tá? Primeiro eu defino qual é a view que está vinculada a essa activity, que é a minha main, o meu layout main. Aqui eu estou criando instâncias do botão, de cada um dos buttons que existem aqui que eu já defini nesse layout, ó. Tanto é que se você ver aqui da Resource ID, olha lá, ó, BTL Login, ele já me dá uma relação de todos os componentes que eu criei no layout. Então, isso aqui é o ID do elemento. Foi por isso que eu falei que é importante definir o ID dos elementos que você pretende referenciar aqui. Depois eu defini os eventos cliques do botão Login e Criar. E aqui eu estou chamando uma rotina chamada Criar Banco de Dados. Tá? É aqui que eu vou criar o banco de dados. Vamos ver essa rotina aqui. Ó. Tá vendo? Ela é muito simples. O que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu estou definindo... Eu estou definindo aqui um caminho onde eu estou usando o combine, né, que vai me combinar. Ele basicamente combina
duas strings para montar o caminho, o nome do banco de dados. Então, ó, aqui eu estou usando o environment get folder path, que especifica constantes enumeradas que são usadas para recuperar caminhos do diretório das pastas do sistema. Eu estou usando a pasta personal, que é o diretório que serve como repositório para documentos comuns. E aqui eu estou definindo o nome, tá, do banco de dados que eu estou criando. Tá? Em seguida, basta eu criar uma instância do SQLite Connection, passando o caminho e o nome do banco de dados. Nesse construtor aqui, se o banco de dados não existir, ele vai criar já o banco de dados. Tá? Então, o SQLite, ele é uma biblioteca de software que foi escrito em C lá por volta do anos 2000. Ele é de domínio público, tá? Então qualquer um pode usar. Tá? Ele é muito utilizado em celulares, televisores, consoles, relógios, utensílios de cozinha, porque ele é muito simples, ele não requer administração, ele funciona bem em dispositivos que você não precisa de um suporte de um especialista. Tá? E outra coisa, ele é um banco de dados completo. Tá? Ele contém tabelas, índice, triggers, views, tudo num único arquivo em disco. Então é muito fácil trabalhar com ele. Além disso, você pode copiar ele para sistema de 32 bits, 64 bits. Então ele é muito versátil. E a atual versão dele é a versão 3. Por isso que eu coloquei um 3 aqui, ó, DB3, indicando que eu estou usando a versão SQLite 3. Então aqui, ó, eu crio o banco de dados usando o construtor. Se você não quisesse criar o banco de dados aqui, você teria que usar um outro construtor. Aí você teria que passar aqui mais uma informação para ele. Ó. Você teria que passar aqui, ó, SQLite Open Flags. Aí você read write. Aqui ele não vai. Se você usasse essa sintaxe do construtor, o banco de dados não seria criado, tá? Ele ia tentar abrir o banco de dados. Naturalmente, neste caso, se o banco de dados não existir, você ia obter um erro. Como eu quero que o banco de dados seja criado, eu sei que ele não existe, eu vou deixar o construtor que eu utilizei aqui. Bom, então aqui vai ser criado o banco de dados. Aqui eu estou usando o toast make test para emitir um aviso ao usuário, né, se ocorrer uma exceção. Muito bem, depois que ele criar o banco de dados, em cada um dos eventos cliques, ó, no primeiro do botão criar é onde eu vou registrar o usuário. Aqui eu estou apenas iniciando a activity registrar, que vai estar vinculado com a view registrar o usuário, tá? Vai abrir aquela view para você registrar o usuário. E aqui no login, aqui, ó, eu obtenho o caminho do banco de dados, né? Ó, pode ver que é o mesmo, tá? Tem o mesmo caminho e o mesmo local onde eu defini. Aqui, como o banco de dados existe, ele vai abrir. E aqui, ó, esse método table, ele vai carregar todos os dados da tabela login, tá? Que é o nome da tabela, é idêntico à classe que eu defini no meu modelo de domínio. E depois eu uso aqui o link, ó, e faço uma consulta, verificando se o usuário informado lá na caixa de texto txt usuário existe no banco de dados e se a senha digitada existe. Então, se o usuário e a senha existirem, eu estou usando o método first ou default, que vai retornar o primeiro elemento da sequência. Tá? Ou, se ele não encontrar, ele vai retornar null. Então, é por isso que eu verifico. Se ele retornou algo diferente de null, aí eu crio uma intent. Tá? Eu já falei sobre intent em outra aula. E aqui eu defino, nessa intent, eu preciso passar duas informações. O this aqui, que representa o meu contexto, e a minha activity, que é a intenção que eu quero apresentar a view relacionada com essa activity, que vai ser a view de login. Aí eu coloco o nome do usuário, eu uso aqui nessa activity o método putExtra, que vai colocar os dados que está sendo obtido aqui, ó, do nome do usuário, e ele coloca nessa activity e inicia a activity. Tá? Então vamos ver a activity registrar que vai registrar o usuário. Ela é muito simples, ó.
Novamente eu defino instâncias dos meus componentes. Tá? Defino aqui a minha view, o meu layout, a minha view vinculada a essa activity, que é novo usuário, tá? Que vai ser essa aqui, ó. Tá? E crio instâncias do meu button, do meu texto definido nesse layout e crio o evento click do botão de comando do layout. Aqui nesse evento, o que ele está fazendo? Ele está obtendo o local e o caminho do banco de dados, que tem que ser igual ao que eu defini, né? Aqui ele vai abrir o banco de dados, porque ele já existe. E aqui, ó, ele vai executar esse create table, ele executa um create table if not exist. Tá? Se a tabela não existir, ele vai criar. Tá? Como ela já existe, quando eu registrar o usuário, né, pela primeira vez, ela vai criar a tabela de login. Aí eu defino uma instância da minha classe login, atribuo os valores informados nas caixas de texto e dou um insert para inserir o usuário na tabela. E dou um aviso aqui que o registro foi incluído com sucesso. E se ocorrer uma exceção, eu dou um make text aqui. Tá? E finalmente, na view na activity do login, ó, eu tenho que definir a view vinculada a essa activity, que é a minha view de login. Opa, que é essa aqui, ó. E aqui, basicamente, eu estou obtendo uma instância do meu txt texto login, desse layout. E aqui, ó, eu estou pegando o texto que está nela e estou incluindo aqui o método o getString, que vai pegar as informações que foram colocadas aqui no nome. Ó, lembra que aqui na activity principal eu usei put extra e coloquei aqui, defini aqui um local chamado nome, onde eu estou guardando o nome que o usuário informou na caixa de texto txt usuário. Isso na main activity, quando ele vai fazer o login. E para mim exibir essas informações, eu dou um getString. Então, put extra, eu coloco os dados. GetString extra, eu pego os dados dessa intent e exibo na página de login. Tá? Então, basicamente, é isso que constitui essa aplicação. Ela é uma aplicação simples, tá? Mas usa alguns conceitos importantes como active, intent e a definição de arquivos de layouts e as suas vinculações com as suas activities. Vamos executar então, eu vou levantar aqui, ó, vou dar um build na minha solution, ver se não tem nenhum erro de código, e depois eu vou fazer o deploy, tá? Lembrando que o meu emulador ele já está preparado aqui, tá? Eu não tenho que levantar, que isso é um processo um pouco demorado. Então eu vou aguardar aqui alguns instantes a compilação, tá? Tá tudo ok, ó, nenhum erro, então eu vou iniciar o meu projeto, vou executar, ele está fazendo o deploy, processando, vai fazer o deploy agora aqui no dispositivo, olha lá, já levantou, então ele vai apresentar a página de login, tá? Então, ó, vamos supor que eu não tenho nenhum usuário, então eu vou registrar um usuário. Tá? Então eu vou registrar o usuário aqui, chamar aqui o usuário teste e vou digitar uma senha aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E eu vou criar um novo usuário. Tá? Registro incluído com sucesso. Tá? Agora eu posso voltar. E agora eu vou fazer o login. Teste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quando eu clicar em login, ele vai me chamar activity. Eu vou criar uma intent, né? E vou vincular essa intent à chamada do arquivo da view de login, que vai dar a mensagem de boas-vindas ao usuário. Então eu vou clicar aqui em login, login. Olha lá, bem-vindo teste login realizado com sucesso. Tá? Eu tenho outro usuário aqui também, ó. Macorati
uma outra senha. Se eu fizer o login, bem-vindo Macorati. Tá? Então essa é uma aplicação de login usando os recursos do banco de dados SQLite. Eu estou criando o banco de dados usando os recursos do SQLite. Você pode também criar o banco de dados usando uma abordagem da Adonet ou usando um ORM do SQLite. Então era isso que eu queria mostrar nessa aula. Até a próxima.